17. Uma leitura um pouquinho mais comprida, mas é uma leitura que é importante para nós podermos aprender e podermos entender a palavra de Deus nessa tarde. Então eu te convido, abra sua Bíblia no livro de Jonas, Antigo Testamento, capítulo 1, versículos 1 ao 17. A palavra do nosso Deus nos diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que nos fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais impetuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens com extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Palavra do nosso Deus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos para podermos ter mais um momento de oração. Que nesse momento você possa falar ao nosso Deus, entregar o seu coração ao Senhor, para que Ele venha ministrar a sua palavra ao seu coração, revelar os seus ensinamentos na sua vida, e você possa estar com o coração contrito, com o coração aberto para receber a palavra do nosso Deus. Pai querido, nós estamos aqui, ó Deus, diante de Ti, com o nosso coração aberto e entregue a Ti,
para receber a Tua palavra, os Teus ensinamentos, ó Pai. Nos dá sabedoria, nos dá compreensão. Fala conosco nessa tarde, ó Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, receber os Teus ensinamentos na nossa vida, para que assim nós possamos praticá-la, ó Deus. No nome de Jesus, abençoa, ó Deus, abençoa-nos através da Tua palavra. No nome de Jesus, amém. E graças ao nosso Deus. Quando nós lemos Jonas, o livro de Jonas, inicia com uma direção do Senhor para o profeta. Jonas era o profeta de Deus diante do povo. Ele conhecia o Senhor e ele sabia aquilo que se encontrava no coração de Deus, porque Deus tinha escolhido Jonas como seu profeta. E a palavra nos diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nós sabemos que Nínive era a capital da Síria, que é o mesmo império que em 722 destruiu as 10 tribos situadas ao norte de Israel, ficando conhecida pela sua crueldade e a violência contra o povo de Deus. Nínive, eles estavam vivendo em pecado. Nínive estava sendo conhecida pela sua malícia que chegou até o Senhor. Então Deus foi até Jonas e lhe disse: se dispõe e vai até aquela cidade e prega e clama contra ela, para que eles possam se arrepender dos seus caminhos e se voltar ao Senhor. E nós vemos Jonas se dispondo, mas para fugir da presença do nosso Deus. A palavra é muito clara quando nos diz: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Tarsis era o lado contrário de Nínive. Deus lhe mandou ir para um lado e Jonas se dispôs a ir para o outro lado. Jonas, nós não sabemos por qual motivo exato ele não queria ir até Nínive para levar a palavra do Senhor. Ele não queria pregar para Nínive. A palavra do Senhor não nos relata, não traz à tona por qual motivo Jonas não quis obedecer nosso Deus. Simplesmente nos diz que ele se levantou, ele se dispôs, mas para ir ao lado contrário, para fugir da presença do nosso Deus, para não obedecer a palavra que Deus tinha lhe dado, de ir até Nínive. Nós podemos ver que alguns estudiosos nos diz que pode-se encontrar afirmações de que a família de Jonas tinha sido maltratada pelo povo de Nínive e por isso o profeta não queria cumprir aquilo que o Senhor tinha lhe dado de ordem para fazer. Mas nós não sabemos, porque a Bíblia não nos relata ao certo qual o motivo. Só nos disse que Jonas desobedeceu o Senhor e ele estava fugindo da sua presença, ele estava fugindo da sua ordem, desobedecendo ao Senhor. Como nós dizemos no começo, Jonas era o profeta de Deus. Ele conhecia o Senhor, ele sabia do seu poder, ele sabia quem era Deus, aquele que fez os céus e a terra, o Todo-Poderoso, que não se pode esconder do Senhor. Mas nós vemos neste momento Jonas se esquecendo disso e querendo fugir da presença do nosso Deus. Mas nós podemos observar nessa passagem que acabamos de ler que Deus nunca abandona Jonas. Deus não se aparta de Jonas. Mesmo ele querendo fugir da sua presença, Deus vai de encontro do profeta. Ele vai de encontro porque ele amava o profeta Jonas. Porque Deus não se aparta de nós, daquele que o Senhor os ama. Deus nos ama. Talvez na nossa vida, em algum momento, nós fomos igual a Jonas e desobedecemos a vontade do nosso Deus. Mas mesmo assim,
Pela sua graça, o Senhor nos alcança. Ele não se esquece de nós, mesmo que nós, na nossa vida, venhamos nos esquecer da sua palavra, venhamos nos esquecer das suas promessas, queiramos fugir da presença do nosso Deus. O Senhor, o nosso Pai, Ele nunca nos abandona, Ele não nos lança a sorte, Ele não nos acorda e vê o que acontecerá conosco. Não, o Senhor permanece ao nosso lado, o Senhor vem ao nosso encontro, o nosso Deus nos ama de tal forma que o seu amor nos constrange, nos alcança, nos envolve, porque nós servimos a um Deus que é amor, a um Deus que se importa com a nossa vida, a um Deus que mesmo quando nós tomamos as escolhas erradas, atitudes erradas, quando nós desobedecemos ao nosso Deus, mesmo assim, o Senhor vem ao nosso encontro. Mesmo assim, o Senhor derrama do seu amor, da sua graça sobre a nossa vida. E Ele nos perdoa, porque o desejo do nosso Deus, o coração do nosso Pai, é que nós possamos ter parte com Ele e fazermos parte da sua glória. O nosso Deus sai em busca do profeta. Ele não estava esperando receber algo da parte de Jonas. Ele simplesmente estava indo ao encontro do profeta, porque esse é o amor do nosso Deus, porque a graça do Senhor é sobre a nossa vida. A graça do Senhor foi sobre a vida de Jonas, que não o abandonou, mesmo quando Jonas se dispôs no coração a fugir da presença do Senhor. O nosso Deus foi ao encontro de Jonas. O nosso Deus permaneceu com Jonas, permaneceu ao seu lado. Nós podemos entender que na nossa vida o nosso Deus se manifesta da mesma forma. O seu amor é incomparável. O seu amor é maravilhoso. Ele excede qualquer palavra humana que possa descrever maravilhoso amor que o Senhor tem sobre a nossa vida. E pelo seu amor o nosso Deus nos salva. Pelo seu amor, a sua graça derramada sobre nós, nós somos cuidados e protegidos do Senhor. Somos escolhidos, somos amados e vivemos no centro do coração do nosso Deus. Por isso, não há nada que nós possamos fazer que faça Deus nos amar mais. E não há nada que deixemos de fazer que faça Deus nos amar menos. Ele simplesmente nos ama porque Ele é amor. Porque a essência do nosso Deus é o amor. E assim como Deus amou Jonas, o nosso Deus foi do encontro de Jonas, cuidou de Jonas. Da mesma forma, Deus vem ao nosso encontro, cuida das nossas vidas, nos ama. Quando Jonas, ele então sobe lá naquele barco, compra sua passagem, se dispôs para ir ao lado contrário da ordem do Senhor. E diz que quando ele estava no barco, sobreveio uma grande tempestade. O mar se colocou furioso. E os marinheiros temeram pela sua vida, porque o barco estava a ponto de desmoronar. E aqueles marinheiros lançavam tudo que tinha no barco para aliviar o peso daquela barca. E diz a palavra que enquanto esses marinheiros estavam com medo, clamando cada um ao seu Deus, para que eles pudessem se salvar as suas vidas, faziam de tudo para que essa tempestade não os consumisse. A palavra nos relata que o profeta Jonas, ele vai ao porão do barco e estava em profundo sono. Nós podemos ver a desobediência de Jonas nesse momento. Ele vai até o porão e ele dormia enquanto a tempestade acontecia, enquanto os marinheiros temiam pelas suas vidas, enquanto os marinheiros estavam ali clamando cada um aos seus deuses. Jonas estava dormindo. Jonas não estava se importando com essa situação. E a palavra nos diz que enquanto ele estava em profundo sono, um dos marinheiros
foi até Jonas, o mestre do navio, e lhe disse: que é isso que está acontecendo? E você está em profundo sono? Como assim? Como pode isso ser possível? O barco está caindo, nós estamos perecendo, a tempestade está forte, o mar está furioso e você está ali dormindo sem se importar. Acorda aí, clama a seu Deus. A palavra em nenhum momento nos diz que Jonas se levantou e clamou ao Senhor. Não, a palavra nos diz que imediatamente eles lançaram sorte para ver por que daquela tempestade. E aquela sorte caiu sobre a vida de Jonas. Eu não vejo aqui a tempestade como um castigo de Deus sobre a vida de Jonas, porque ele desobedeceu, Deus enviou aquilo para o punir. Não, eu vejo aqui que enquanto Jonas fugia da presença do Senhor, aquela tempestade pode representar para mim, particularmente, como os perigos que cercam a vida de uma pessoa que decide viver longe da presença do nosso Deus. Jonas escolheu fugir de Deus e a consequência dessa decisão foi aquela tempestade que estava cometendo a sua vida naquele instante. Não foi o castigo de Deus, foi simplesmente aquele perigo que pode representar na vida de quem decide caminhar longe do Senhor. Porque Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Nós sem Deus nós perecemos. Nós sem Deus somos nada. Nós estamos aqui por causa do nosso Deus. Por causa do Senhor que nós estamos vivos. E longe da sua presença nós perecemos. Nós iremos cair no esquecimento. Por isso que nós precisamos neste momento analisarmos a nossa vida. E nos arrependermos e voltarmos ao Senhor. Porque no centro do nosso Deus nós temos proteção, nós temos cuidado, nós temos amor, nós temos graça. E quando nós nos apartamos da vontade do nosso Deus, perigos podem vir à tona, situações desconfortáveis podem acometer a nossa vida. E nós podemos nos ver envoltos em circunstâncias que muitas das vezes nós dizemos foi Deus que nos castigou, mas não é Deus, porque o nosso Deus não é um Deus que castiga, o nosso Deus não é um Deus da maldade, o nosso Deus não é um Deus que tem esse tipo de atitude. São as nossas decisões que trazem essas consequências nas nossas vidas, e é por isso que precisamos decidir todos os dias caminharmos debaixo da vontade do nosso Deus, caminharmos em direção do Senhor e não fugirmos da sua presença. Jonas fugiu e a tempestade sobreveio. Nós vemos neste momento que quando veio a tempestade, Jonas estava em profundo sono. Ele não estava mais se importando com a sua vida. Ele não estava mais se importando com aquilo que ele deveria fazer, que era se arrepender e se voltar ao Senhor, ir para Nínive, pregar para os ninivitas, obedecer o mandado do Senhor. O chefe do navio, o mestre do navio, vai até Jonas e lhe diz: se levanta e clama ao seu Deus para ver se essa tempestade cessa. Mas Jonas não fez isso. Jonas não clamou ao Senhor. E quando a sorte caiu sobre ele disse: me lancem para o mar. Quando Jonas fosse lançado para o mar, certamente ele ia morrer. Ele ia perecer, porque nos diz que a tempestade ia ficando cada vez mais forte. E aquelas pessoas que não queriam jogar Jonas para o mar, eles se esforçavam para chegar à terra, mas a tempestade ficava cada vez mais difícil.
E Jonas diz: me lança para o mar e essa tempestade cessará, porque é pela minha causa que essa tempestade está acontecendo. Ele sabia, ele tinha consciência de que a sua atitude estava sendo errada, mas ele não queria se voltar para Deus. Ele continuava querendo fugir do Senhor e ele disse: então me lança, eu quero morrer naquele mar e essa tempestade não mais acontecerá. E diz que esses marinheiros lançaram Jonas e temeram pela sua vida. Clamaram a Deus. Eles clamaram ao Deus de Jonas e lhe disseram: que essa sangue não seja sobre as nossas vidas. E lançaram Jonas e a tempestade cessou. Mas nós podemos ver mais uma vez a graça do Senhor sobre a vida daquele profeta. A misericórdia do Senhor sobre a vida daquele homem, que quando ele foi lançado, a palavra nos diz no verso 17, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Nós não sabemos que peixe era esse, qual era a espécie daquele peixe, quão grande era aquele peixe. Mas se nós podemos dizer aqui o nome daquele peixe, nós poderíamos dar o peixe da misericórdia. Porque foi a misericórdia de Deus que alcançou Jonas. Foi a misericórdia de Deus que trouxe vida sobre Jonas. Porque depois daquele acontecimento, depois de Jonas ter passado 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe, Jonas voltou para Nínive e pregou para aquela cidade, e os ninivitas se arrependeram e se voltaram ao Senhor, e a cidade de Nínive foi salva. Nós podemos ver que então Jonas sobreviveu. Sobreviveu não pela sua obediência, ele sobreviveu pela misericórdia do nosso Deus. Se nós analisarmos essa passagem, nós podemos dizer que Jonas fez tudo errado. Ele não obedeceu a Deus. Era para ir a Nínive e ele foi para Tarsis. Era para se arrepender e ele não se arrependeu. Era para orar a Deus e ele não orou. Era para ele sair daquela embarcação e voltar para Nínive, e ele quis morrer naquela tempestade. Mas mesmo assim, o amor de Deus alcançou a vida de Jonas. A graça do Senhor foi sobre a vida daquele homem. A misericórdia de Deus engoliu Jonas. Da mesma forma, a misericórdia de Deus é sobre a nossa vida, porque a sua misericórdia se renova todos os dias sobre a nossa vida. Nós servimos a um Deus cheio de misericórdia e tardio em irar-se. Um Deus de amor, um Deus que nos ama, um Deus que vem ao nosso encontro, um Deus que se importa com as nossas vidas, um Deus que nunca nos abandona, mesmo quando nós decidimos sair da sua vontade, o Senhor vem ao nosso encontro. A palavra do nosso Deus em Jeremias, capítulo 31, verso 3 nos diz: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Porque antes mesmo de nós decidirmos ir ao encontro do Senhor, Ele no seu coração já tinha decidido vir ao nosso encontro. Porque com amor eterno Ele nos amou. E com benignidade o Senhor nos atrai todos os dias para perto da sua vontade. Nós podemos aprender com essa passagem que é preciso nos arrependermos e voltarmos ao Senhor. É preciso sermos obedientes à palavra do nosso Deus. Nós podemos aprender que mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós decidimos fugir da presença do nosso Deus, mesmo assim o Senhor vem ao nosso encontro. Mesmo assim o Senhor nos ama. E Ele vem e nos atrai. Ele vem e nos salva. Ele vem e nos envolve na sua graça. Ele vem e nos ajuda. E com a sua misericórdia nos dá vida e vida em abundância.
Pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça, nós somos salvos. Porque o Senhor não desiste de nós. Ele nunca nos abandona. Ele permanece ao nosso lado, permanece nos amando, porque Ele é o amor. Porque o amor sobre a nossa vida, o amor de Deus, já foi entregue em uma cruz. E hoje estamos vivos por causa disso. Por causa do amor de Deus, por causa da misericórdia do Senhor, por causa da graça do Senhor. Quando nós tomamos decisões contrárias à vontade do nosso Deus, que não agradam o coração do Senhor, as consequências sobrevêm sobre a nossa vida, consequências das nossas decisões. Mas no meio dessas consequências, no meio daquela tempestade, o Senhor envia o seu peixe da misericórdia, o seu peixe da salvação sobre a nossa vida. E Ele, quando nós nos arrependemos, porque dentro do peixe Jonas se arrependeu, e Deus ouviu a oração e o clamor de Jonas. Da mesma forma, Deus ouve as nossas orações. Deus nos perdoa, Ele nos redime e nos justifica pelo seu amor e pela sua graça sobre a nossa vida. E eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, que nesse momento nós possamos ter uma oração de confissão ao nosso Deus. Se por alguma razão na nossa vida nós nos vemos longe da presença do nosso Deus, que nós possamos ter a certeza no nosso coração que o nosso Pai permanece ao nosso lado, que Ele, pelo seu amor, continua nos atraindo para perto dEle, porque o Senhor nos ama. Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama, e a sua misericórdia é sobre a nossa vida, é sobre a sua vida. Nesse momento o Senhor está ouvindo a sua oração. Então feche os seus olhos. Onde você estiver, coloque uma das suas mãos no seu coração e faça a sua oração nesse momento. O Senhor está ouvindo o seu clamor. O Senhor está ouvindo a sua oração. O Senhor te ama com amor eterno. O Senhor te ama com amor que as nossas palavras não podem expressar. O Senhor te amou primeiramente, com amor eterno o Senhor te ama, e com benignidade Ele te atraiu para perto de si. É sobre a sua vida. O seu amor está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e Ele quer o seu bem. Ele quer te salvar, Ele quer te proteger. Mesmo quando nós decidimos fugir do Senhor, Ele corre e Ele nos alcança, e Ele nos envolve, e Ele nos atrai. Nós não decidimos ir de encontro ao Senhor, foi o Senhor